Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um podcast voltado à troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando pra você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado, de modo a amplificar a voz da ciência, a voz da educação, a voz docente. Eis o nosso propósito, vamos pro auge na sua sexta temporada. O movimento separatista, o Sul é o meu país, é uma iniciativa que propõe a independência dos 3 estados do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, alegando diferenças culturais, históricas e econômicas em relação ao restante do país. Seus apoiadores defendem que a região teria mais autonomia e desenvolvimento caso se tornasse uma nação independente. O movimento ganhou visibilidade com alguns plebiscitos informais, mobilizações populares e falas de gestores públicos, tá? Ainda que sem reconhecimento legal, a causa continua sendo promovida por grupos organizados. A proposta, porém, é cercada de controvérsias e críticas que apontam motivações elitistas e divisionistas. E é sobre isso que o Papo no Auge discute no dia de hoje. Para brilhantar este episódio, eu converso com Gabriel Pansteira Haver. Gabriel é graduado em Ciência Política e Sociologia pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana, é mestre em Sociologia pela Universidade Estadual de Londrina e doutorando em Sociologia pela Universidade Estadual também de Londrina, além de ser membro do grupo de pesquisa Espaço Social, Estruturas e Práticas Urbanas, vinculado ao Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Londrina. Gabriel, seja muito bem-vindo aqui ao Papo no Auge. Satisfação por sua presença aqui. E aí, de imediato, Gabriel, eu quero saber de você, tá? Por que escolher as ciências sociais? Por que ser pesquisador, Gabriel? Qual é o peso, né, da pesquisa nas tuas escolhas profissionais? Seja muito bem-vindo, querido. Boa noite, Saulo. Começo agradecendo pelo convite, dando boa noite também para todos que estão nos ouvindo. A pergunta, né, por que eu escolhi as ciências sociais, é sempre uma pergunta delicada, a gente começa a ouvi-la, né, lá no início da graduação, e a realidade é que eu entrei nas ciências sociais um pouco por acaso, ali no período da escolha do curso, por questões materiais mesmo, era um curso viável, né? Eu sou do interior do Paraná, moro na cidade de Pato Branco, e então a UNILA era, né, dentro desse projeto de interiorização das universidades, né? Ela é uma universidade que está em Foz do Iguaçu e por questões materiais era uma possibilidade para mim. Mas minha primeira opção não era ciências sociais, não era ciência política, sociologia, né? Eu tinha ali como interesse tentar fazer relações internacionais. Pela nota de corte não entrei, e aí fui para ciência política e sociologia pensando num remanejamento, né, posterior, e aí já, né, com o tempo fui gostando, sobretudo da sociologia, e fui ficando no curso, né? Então eu não opto pelas ciências sociais de primeiro momento, mas depois eu faço a opção de ficar nela. É uma pergunta que eu sempre tive dificuldade para responder, né? Porque a gente sempre encontra colegas que já tinham essa vontade, que entram no curso já, né, motivados por alguma questão, e eu entro meio ali ao acaso, né? Então foi, num primeiro momento, eu inclusive sempre comento, num primeiro momento tinha uma sensação de derrota ali, de um naufrágio, mas ao longo do tempo fui percebendo que era uma opção boa, que eu estava, né, gostando da sociologia, e aí com o tempo, né, já fazem 12 anos, estou aqui. E o impacto também, o peso das minhas pesquisas nas minhas escolhas profissionais, como eu falei, eu sou do interior do Paraná, então eu sempre tive, né, eu sou professor da rede, né, professor da rede pública do Paraná, professor de sociologia na rede, e eu sempre me defrontei de forma
direta ou indireta com as questões que perpassam a pesquisa sobre o separatismo sulista. Muitas vezes essas categorias apareciam não como, né, categorias no discurso da população do sudoeste do Paraná, não como separatismo, mas essas questões da identidade, do regionalismo, eles sempre estavam muito presentes e sempre me incomodaram, né, me geraram ali interesse. E aí foi na sociologia que eu comecei a pensar tudo isso, já relacionando com o separatismo, e então a pesquisa em si, né, está muito relacionada com a minha prática de ensino, são questões, temas muito próximos ao cotidiano, né, da população, então em sala de aula, né, volta e meia a gente entra em temas como esse, e é sempre muito satisfatório poder relacionar os temas da pesquisa, da pós-graduação com o ensino básico. Muito show, Gabriel, muito show. Eu tô com muita curiosidade para saber, né, como foi que esse tema permeou a tua vida. Eu imagino o quão, assim, curioso você seja para entender também, como eu sou curioso, né? E é sobre esse tema que a gente se debruça agora, tá? Que movimento é esse? Que movimento é esse? O Sul é o meu país. Como é que ele surge? Como ele se sustenta? De que forma esse movimento se assemelha, por exemplo, e se distancia, Gabriel, de outros movimentos separatistas, como na Catalunha, né, e País Basco, na Espanha, na Escócia, no Quebec, no Canadá, na Caxemira, ali envolvendo Índia, Paquistão e China, hein? A curiosidade é, de fato, a alma do pesquisador, né? A gente sempre muito curioso em tentar responder algumas perguntas. Falando um pouco de como o movimento Sul Meu País surge, em específico esse movimento, ele vai surgir ali na década de 90, né, de 1990, ele não é o único movimento separatista naquele momento que tinha no sul do Brasil, nós vamos ter outros, né, como o movimento Pampa Livre, mas é um movimento O Sul Meu País que ele vai ao longo do tempo se consolidando e se mantendo, né, o Pampa Livre ali, eu já falo um pouco mais dele, mas ele vai se desarticulando na década de 90 por diversas questões, e o Sul Meu País, né, oscilando entre momentos de maior adesão, momentos onde ele, né, perdia um pouco aí a sua visibilidade, né, ele se mantém. Mas esse sentimento de secessão, essa questão do separatismo no Sul, ele não surge na década de 90. Né? Se pensarmos aí a questão da separação no Sul, ela tem raízes desde a própria formação do Estado Federativo Brasileiro. Né, e até antes, né, ali com a Farroupilha, com a República de Juliana, se voltarmos na história do Brasil, esses movimentos eles não são exclusivos do sul do Brasil. Né, existem, né, em Pernambuco, no Grão-Pará, na província do Grão-Pará, vão existir movimentos ali de resistência ao governo central, ao governo federal, na época no Rio de Janeiro, e que vai ter aí essa resistência contra a própria estrutura, né, do Estado Federativo Brasileiro. Então, mas o Sul Meu País de hoje, né, que conhecemos hoje, que vai ganhando essa forma na década de 90, ele não é mais um movimento separatista igual os do Império da Primeira República, ele assume outra roupagem, né? Então, ainda que nós tenhamos um lastro histórico, né, desse sentimento de secessão ali na formação do Estado Federativo Brasileiro, o Sul Meu País hoje ele tem uma roupagem diferente e ele vai surgir então ali na década de 90. Ele se consolida, né? Digo que ele se consolida porque hoje ele é o movimento que representa essa pauta separatista, a partir ali de 1992, 1995, se distanciando, inclusive, do movimento que eu tinha mencionado anteriormente, que era o movimento chamado Pampa Livre. Né, o Pampa Livre ia ter uma pauta bastante extrema de separação, incluindo, né, vide o nome, uma separação do Rio Grande do Sul, vai ser acusado de racismo, de xenofobia, e então o movimento Sul Meu País rompe com o Pampa Livre, com a figura do Ayrton Marx, e vai ganhando essa posição aí como a bandeira do separatismo na região sul do Brasil. E ele se sustenta, a gente pode conversar isso um pouquinho mais para frente, mas ele se sustenta muito por questões
contextuais, como é agora com a fala do Jorginho Melo, né, que esse tema volta à tona, né, o vice-prefeito de Curitiba também teve falas nesse sentido na última semana. Então, nesses momentos em que ele vem à tona, o movimento ganha um gás. E tem momentos aí que também ele vai perdendo visibilidade, mas ele se mantém organizado em comissões municipais, fazendo congressos, que eles chamam de congressos nacionais. Então, né, ele mantém uma estrutura organizacional ao longo do tempo, mas essa visibilidade ela é muito contextual, né, em momentos como esse. No início da pesquisa eu trabalhava até com momentos de crise, mas fui largando a ideia da crise, né, porque aí, em termos de definição, o que era crise, né, ficava um pouco vago, então eu vou trabalhando mais com os contextos, com as situações que o movimento ganha visibilidade. Sobre, que você também me perguntou sobre uma análise mais comparativa, né, com movimentos como o do Quebec, como o da Catalunha, né, como ali do País Basco. Eu acredito, né, pelas minhas pesquisas, que algumas das principais diferenças do movimento O Sul é Meu País, de outros movimentos separatistas que nós temos, na Caxemira, você também citou, né, um ponto central, né, ainda que eu não desenvolva uma análise comparada no mestrado e no doutorado, mas acho que alguns pontos que saltam assim aos olhos quando a gente começa a analisar de forma comparativa primeiro a questão do idioma, né? Se você pegar no Quebec, tem a força do francês, se você pegar na Catalunha, tem a força do catalão, e aqui na região sul, ainda que por vezes o movimento em alguns documentos, em alguns artigos de opinião, o movimento até destaca dialetos germânicos, dialetos italianos, mas é uma configuração diferente nós falarmos da diversidade linguística a partir do regionalismo e do que é a questão da linguagem e do idioma, né, como é no Quebec e na Catalunha. Outro ponto que eu acho bem importante destacar é a organização política e inclusive, a proposta econômica que um movimento da Catalunha tem, por exemplo, né, a entrada política que ele tem no parlamento espanhol para pautar a secessão, que é muito diferente do movimento Ao Sul Meu País, que não vai ter essa entrada, essa questão substancial da política e da economia no parlamento brasileiro. Não é apenas uma falta de visibilidade, é uma falta de proposta de secessão. Né? Então, o Sul Meu País ele vai se configurar muito mais como um movimento que vai discutir o separatismo a partir da etnicidade, a partir da identidade, e muito menos com questões sólidas, né? Com questões fundamentadas no sentido econômico e político. Né? Essa questão da política e da economia ela até aparece com alguns cálculos que eles fazem entre a arrecadação e o que volta para o Estado, mas a pauta econômica se limita a isso. Não há um pensar para o além, separamos e aí. Né? Então, essa estrutura política, essa estrutura econômica propriamente dita da separação, ela é muito fraca no movimento Ao Sul Meu País. Então, eu acho que esse é um ponto de diferença. E na diferença a gente encontra a semelhança também, que aí sim a questão da etnicidade, de como vai vir a força da identidade, né? Que isso está presente na Catalunha, está presente na Caxemira, está presente no Quebec, e aqui é a força, é onde ancora a legitimidade do movimento. O ser sulista e como esse ser sulista se projeta enquanto um ser que separado teria melhores condições, na visão deles, melhores condições de vida. Cara, muito massa. Assim, a tua fala me dá vários questionamentos. Tu falou aí da Pernambuco, né? E nordestino, ele é muito bairrista, sobretudo pernambucano, né? A gente é muito apegado às nossas tradições, Carnaval, São João, aos símbolos, a bandeira, o hino pernambucano. E, excetuando a questão de 1817, dali da Revolução Pernambucana, que meio que foi o carro abre-alas para a independência do Brasil, né? Do jugo português, que depois foi uma revolução que foi violentamente solapada e os seus cabeças ficaram sem cabeça, né? Foram decapitados. Tanto é que o Pernambuco depois ele perde um monte de território, né? Perdeu o Rio Grande do Norte, o território onde é o Rio Grande do Norte, perdeu Alagoas, Paraíba, enfim.
Mas assim, eu não vejo hoje, o pernambucano dizer que quer se separar do Brasil. Embora a gente brinque, Pernambuco, meu país, né? Enfim. Mas eu não vejo isso no seio do pernambucano, nós somos brasileiros. Mas temos muito orgulho, né, de ser pernambucanos. Então não vejo esse movimento. Como é organizado aqui? Eu tava vendo, os caras têm até site meu. Tem até site, Movimento Eu Sou o Meu País. Eu tava vendo o site deles e eles colocam fotos com imagens de 95, 2005, ou seja, é um movimento que já tem uma estrada. Já tem uma estrada, né? Então, isso dá margem pra gente ficar pensando um monte de coisa, assim, um monte de coisa. E aí tu falou a questão econômica, que eu acho que esse também é um dos... Eu sei que isso está no nosso roteiro, mas eu fico imaginando como seria, por exemplo, a sustentação econômica do sul do país sem 220 milhões de brasileiros como mercado consumidor. Isso aqui foi uma dúvida que me veio à cabeça, assim. Porque se você se separa, você perde muito mercado consumidor, tá? Então, como é que fica essa relação econômica, por exemplo, né, Gabriel? Mas, enfim, o que eu queria também te perguntar é o seguinte: até que ponto esse discurso separatista do Sul se sustenta em dados concretos de desigualdade federativa, ou seria ele uma expressão de ressentimento regional mascarado por argumentos econômicos? A quem interessa, de fato, esse separatismo sulista? Ao povo como um todo, ou a uma elite econômica que busca reduzir sua carga tributária, por exemplo, sob o pretexto da eficiência regional, hein? Saulo, essa questão que se traz de Pernambuco, ela é muito interessante, né? Na tese agora de doutorado, eu tenho tentado desenvolver justamente isso. O que leva que questões da cultura regional, né? Questões ligadas ali ao regionalismo da região sul, o que faz com que elas sejam transformadas em categorias separatistas, né? E aí a questão identitária, ela é muito forte, mas a questão do contexto político-econômico também é um ponto central aí. Quando você me pergunta se o movimento baseia a separação em dados concretos, né, dados concretos da economia, eu te diria que não, né? Eles se limitam nesse sentido, até eles fizeram uma postagem recente sobre isso nessa semana, trazendo um artigo de opinião que já tinha sido publicado, falando sobre a questão, o valor da arrecadação e o valor que retorna da federação por estado. O debate econômico deles se limita a isso, né? Então, tudo que nós falarmos para além disso, nós estamos falando no campo da especulação, né? E aí, especulando aqui entre nós, não trazemos nem a especulação do movimento para cá. E aí pode ser que haja essa conversa entre, né, nos eventos, nas comissões municipais, mas o que o movimento traz, né, que ele publica, que ele traz a público, são números que se limitam a esse cálculo bastante simplório entre arrecadação e retorno. Para além disso, o movimento não discute de forma... não estou falando que ele não discute dentro das suas comissões, mas ele não estrutura isso claramente para quem vai acessar o que o movimento pauta. Então, ele é um movimento que não entra, que não mobiliza dados concretos como os que você falou de mercado consumidor. Esse é um debate que nos limitaríamos aqui a fazer entre nós dois no campo da especulação. O movimento não traz esse debate, não pauta essas questões econômicas de mercado, importação e exportação, né? E não leva em consideração, por exemplo, as relações de industrialização que nós temos no sul do Brasil com o resto do país, né? Então, esses pontos cruciais para pensarmos separação, né, sem os quais não conseguimos fazer um debate com dados concretos, econômicos, o movimento não entra nessas questões. Por isso que eu analiso muito mais a questão de como eles usam, como eles transformam elementos identitários, culturais, em categorias de separação, né, em categorias separatistas. E aí a pergunta, né, a quem interessa de fato o separatismo? E aí, ainda que saibamos, né, que existe uma elite no qual essa ideia circula, né, tanto
no sentido, inclusive intelectual, há uma elite intelectual que produz ali dentro do movimento as ideias, né? Se você faz uma análise dos artigos de opinião, são 6, 7 autores dos artigos de opinião do movimento, e majoritariamente Celso Delcher. Os outros são muito pontuais. Mas o movimento tem uma capilaridade social significativa na minha perspectiva, que varia muito essa adesão, mas não se limita a uma elite econômica, né? Não é, a partir dos dados que eu coletei até aqui no doutorado, não é uma capilaridade da forma como o movimento projeta, que eles projetam uma adesão de 90%, 80%. Não é esse número a capilaridade do movimento, a adesão que o movimento tem na população, mas eles mobilizam questões identitárias que essa sim tem muita adesão da população, que não apenas da elite econômica regional ou dos estados. Então, há momentos, contextos econômicos e políticos nos quais essas categorias são utilizadas como adesão ao separatismo. E há outros momentos onde a população não converte essas questões identitárias em separatismo. Então, para a gente entender como o movimento conquista a adesão, né, como que ele vai construindo a sua capilaridade na população, a gente tem que pensar muito no contexto. Né, no contexto de como essa etnicidade, eu trabalho muito com a ideia de etnicidade, mais até do que identidade cultural, muito na questão da etnicidade, de como reconhece o eu e o outro. Né? Então, mas veja, quando a gente fala disso, a gente está falando no campo da identidade, a gente deixa de lado o debate concreto da economia, concreto da política, de pensar em mercado consumidor ou em qualquer outra questão relevante. E a gente vai trabalhar o separatismo, influenciado inclusive pela própria proposta do movimento, não é uma opção metodológica minha isso, para onde os dados encaminham a pesquisa, no campo da etnicidade. Né? E aí, essa etnicidade, ela possui uma capilaridade significativa. Veja, um movimento que consegue organizar 2 plebiscitos, 2 consultas populares à população, né, que no Paraná vai ali chegar ao 2% da quantidade, né, de eleitores do Paraná, mas 2% do movimento organizado de forma informal, né, com recurso limitado, com, né, inclusive questões judiciais, eles chamaram de plebiscito, e aí a justiça proibiu, então virou uma consulta popular. Então é um número significativo se você pensar na informalidade, né, aqui do movimento. Então, agora, falar também que interessa a população, aí já é outra questão, né? Pois é. Cara, e quando você faz um raio-x do perfil das pessoas que estão ali, basicamente eu acho que 90% são homens, né, Gabriel? 90% são homens, assim, você vê nas fotos, você vê muitos homens, jovens, sim, mas também muita gente já com uma certa idade, tá? Sim. Eu acho que casa um pouco com isso que tu falou de etnicidade, né? Mais velhos, pessoas mais velhas se identificando com, né, por exemplo, com italianos, europeus, italianos, alemães, enfim, ucranianos, poloneses, não sei, né? Isso, e aí me dá margem para eu te fazer a próxima pergunta. Não é contraditório que um movimento que clama por liberdade e autodeterminação utilize símbolos e discursos que flertam muitas vezes com posturas autoritárias, nacionalistas e xenófobas? Que tipo de exclusão está embutida na ideia de que o Sul é suficiente e melhor para se desvincular do restante do Brasil? E quais populações são silenciadas nesse processo, Gabriel? Como explicar que um movimento que defende o direito de autodeterminação regional muitas vezes negue a legitimidade, por exemplo, de outros movimentos sociais por justiça racial, territorial ou de gênero? Veja só, Saulo, né? Essa é uma questão crucial, acredito eu, né, para nós pensarmos o separatismo sulista, e aí a palavra que você traz, ela é muito importante, é a ideia da contradição. É uma questão, inclusive, que em termos de pesquisa, em termos de metodologia, eu levei um tempo para conseguir trabalhar com ela, porque eu cheguei na qualificação do mestrado e a ideia era essa, os dados são contraditórios.
Então, até nós notarmos que a contradição era parte do resultado da análise, levou um certo tempo, porque nós vamos para o campo sempre esperando encontrar algo que nós consigamos estabelecer relações. E aí essas relações que a gente estabelece quando a gente pesquisa o movimento separatista, o próprio separatismo no Sul, que é contraditório mesmo. O próprio discurso do movimento é contraditório em diversas situações, e por isso que eu enfatizo muito, Saulo, a questão do contexto. Porque a partir do contexto econômico, a partir do contexto político, a partir desse contexto de visibilidade, discursos regionalistas, identitários, culturais, favorecem o movimento para pensar a separação. E aí vai-se muito contextualmente. Vai na onda do momento que o movimento está ganhando visibilidade. Nem que isso, em alguns momentos, seja contraditório. Né? Então, veja, é um movimento, eles vão se identificar ali, e digo isso a partir da análise dos artigos de opinião. Eu fiz análise de 2015, que é quando começa a ser publicado no site do movimento artigos de opinião, até 2020, que foi quando eu terminei a coleta, de todos os artigos de opinião. E ali eles vão pensar e vão dar diversas opiniões sobre o que é o Sul, que são contraditórias. Veja, alguma das questões deles vai aparecer ali o Sul como um caldeirão cultural, quase como, né, uma ideia idealizada de raças convivendo. Fala-se muito do polonês, do ucraniano, do alemão, do italiano. E aí, em outros momentos, resgata-se a ideia de lideranças guaranis como embriões do separatismo sulista, né? Como se desde aquele momento, e aí veja como eles resgatam o que a gente falou lá no início, a ideia de como o federalismo foi opressor com a população de diversos estados e diversas regiões do Brasil, e aqui, né, o Estado Federativo Brasileiro foi muito violento, de fato. Né? Aqui, moro próximo da região do Contestado, por exemplo, né? Moro na região da Revolta dos Poceiros de 1957, então são diversos confrontos locais com elites econômicas nacionais e estaduais. Mas isso não nos leva a estabelecer uma relação lógica e congruente entre lideranças guaranis que foram largamente dizimadas no Estado, né? O paralelo com o separatismo sulista nos moldes que o Sou Meu País traz, ele não fecha a conta. Né? Então, a contradição vai estar presente na própria construção do movimento, porque a contradição está presente na própria construção da identidade. E é por isso que eu enfatizo tanto a questão que o movimento é um movimento étnico. Porque ele vai fundamentar a pauta dele na identidade sulista, no que eles defendem que é o ser sulista. Né? Por isso que a dissertação de mestrado eu coloco o título "O que dizem os que se dizem sulistas?". Porque a ideia é pensar quem é esse sulista que está se chamando de sulista e querendo se autodeterminar política e economicamente, ainda que não traga dados concretos. Né? Então a contradição ela vai aparecer. Só que numa análise mais aprofundada. E aí, por que eu digo numa análise mais aprofundada? Porque a liderança do movimento Eu Sou Meu País, desde ali do rompimento com o Pampa Livre, eles vão ter uma tentativa de se afastar de acusações de racismo, se afastar de acusações de xenofobia. Então, na análise dos documentos ali, dos artigos de opinião do movimento, se você abrir o Facebook deles, que é onde eles divulgam mais artigos de opinião, você vai ver uma tentativa de não se ligar a pautas racistas, explícitas. Mas aí, o que né, eu acho que é interessante a gente pensar, eu uso na dissertação a ideia de racismo diferencialista, que eu peguei lá do Kabengele Munanga, né, da leitura do Kabengele Munanga. Pensando o diferencialismo como a forma como o movimento, ainda que tente se afastar da xenofobia, do racismo e da supressão de outros movimentos, como você fala, né, de igualdade racial, de justiça social, ainda que eles tentem se afastar, o movimento reproduz uma lógica de exclusão diferencialista. O que significa isso? A ideia de como o movimento vai construir a ideia do o eu sulista, como um ser que está inerente a esse ser o sucesso econômico, por exemplo. Quando o Jorginho Melo fala, passa a trena e a gente vai dar certo aqui no Sul,
parte-se do pressuposto que nós, por sermos sulistas, e aqui eu coloco entre aspas, é claro, né, para quem está ouvindo a fala, né, essa ideia de somos sulistas, economicamente daremos certo. O sulista, ele é bom, o sulista, ele é moral, ele tem moralidade. A tradição, a cultura sulista é tradição, e tradição nós temos que manter. E aí, eu trouxe aqui, né, eu fiz alguns recortes de documentos, a gente vê, por exemplo, né, posso tomar liberdade de fazer uma leitura breve? Diz assim, né, o Celso Delcher escreve lá em 5 de abril de 2017, num documento que ele chama de tolerância cultural. Ele escreve: quando uma sociedade inteira assiste passivamente, anos a fio, as contorções públicas de nádegas e pelvis, ao som de música nacional vagabunda, e além do predomínio esmagador de uma enxurrada de obras estrangeiras de péssima qualidade, estará sendo instruída a tolerância cultural? Ou simplesmente as pessoas estarão sendo condicionadas ao hábito de fugir de tradições e costumes, adquirindo-os durante uma longa gestação histórica de valores regionais? Nisso, ele parte do pressuposto que a cultura que ele está defendendo tem uma tradição histórica, e que o outro, não vou ler o trecho todo, mas no final do documento ele chama o outro, que ele está falando que é uma contorção pélvica e de nádegas, de medíocre. Então aqui se constrói a ideia do sujeito cultural como culto, dessa cultura, a ideia de cultura como uma cultura superior, e o outro é medíocre, o outro não tem essa criação histórica, esse lastro histórico. E aí, se você me permite fazer a leitura de outro trecho bem curtinho, do Sérgio Alves de Oliveira, que o movimento publicou dia 7 de junho de 2015, que ele intitula Distribuindo a Miséria. E aqui, enfatizo, a miséria não é a pobreza, a miséria é o imigrante. Veja só o que eles escrevem. Está virando uma verdadeira praga a invasão dos municípios por numerosos contingentes de imigrantes, tanto vindo de outras regiões do Brasil, quanto de outros países. Em Brusque, chegam a ser 10 mil, significa 10% da população existente, trazendo um enorme problema para acomodar essas pessoas, ferindo o curso natural do desenvolvimento. Então, note como a exclusão se dá na construção do o eu sulista desenvolvido, o eu sulista é moral, o eu sulista vai aparecer a categoria do que é belo, e o outro é medíocre. O outro compromete a lógica natural do desenvolvimento. Veja como se atribui a ideia de naturalmente o sulista é desenvolvido. Naturalmente chegaremos ao progresso. E aqui reside o diferencialismo. Nós temos que exterminar... Eu uso a palavra exterminar porque eles usam a palavra praga e invasão. Praga e invasão são palavras bastante fortes para tratar ou chamar de miséria a presença de imigrantes de outras regiões ou países em determinada cidade. Então, o movimento constrói um discurso diferencialista e que exclui diversos projetos, movimentos e, sobretudo, populações. Quem é desejável para compor o sul do Brasil? E quem não é desejável? E aí está o diferencialismo, aí está o racismo, ainda que formalmente eles tentem se afastar dessa ideia. Muito bacana, cara. Eu fiquei imaginando aqui, por essa lógica aí, desse relato que tu fez, se nós não seríamos quase todos estrangeiros, migrantes, né, de alguma forma, porque nós não somos os primeiros habitantes, né, ou pelo menos, obviamente, nós temos essa ascendência, mas muitos sulistas, né, os seus ascendentes foram migrantes, né? Então, sim, assim, é um contrassenso isso, de uma certa forma, não é, Gabriel? É um discurso contraditório. E é um discurso contraditório que emerge num território de muita luta social. O movimento Sem Terra vai nascer aqui na região de Cascavel, no Paraná. A luta dos poceiros de 57, que eu já enfatizei, é uma luta pela terra contra os grandes latifúndios na região. É uma região do contestado, é uma região que vai ter diversas lutas sociais muito importantes. Movimento atingidos por barreiras, eu falo aqui mais do Paraná, porque é a região onde eu estou inserido. Movimento atingido com barreiras nas barragens construídas ao longo do Iguaçu é fortíssimo na região. Então, é um discurso contraditório que nasce num território contraditório, e num território onde há muita luta social.
Pois é, e provavelmente esse pessoal não sabe dessa informação que você traz, né? Provavelmente eles não sabem que o MST, o Movimento Sem Terra, nasce no sul do país, né? Pois Porque é. falam muita coisa contra. Inclusive, eu li textos no site dos caras que eles faziam verdadeiras apologias negativas, né, ao MST, sabe? Sim. E você percebe... os textos são bastante rasos, na verdade. Tá? Não querendo fazer juízo de valor, mas né, já o fazendo. E você percebe que não falta muito embasamento, sabe? A coisa parece que vai no impulso emocional, no impulso utópico da emoção, sabe? Ah, vamos separar por separar, sabe? Isso. Por tudo isso aí que você falou. Né? Isso. Por tudo isso aí que você falou, pontuou brilhantemente, tá? E aí, Gabriel, vê, a partir disso tudo, se essa proposta separatista ela ganha força, que precedentes isso abre para outras regiões brasileiras, incluindo territórios marcados por conflitos fundiários e desigualdade extrema, hein? Pois é, Saulo, essa é uma pergunta, né, bastante difícil de responder, né, porque a gente cai no campo da especulação. Mas seria, né, ela é uma pergunta que nos leva a uma reflexão bastante interessante de pensar como o Estado brasileiro lidaria com o movimento de secessão no século XXI. Porque é uma questão que já foi uma pauta relevante para o Estado brasileiro se preocupar e manter todos os entes federados unidos, mas já faz umas boas décadas que não é mais uma questão relevante. Então, como o Estado brasileiro reagiria, de forma violenta ou não, como seria tratado uma secessão, uma separação do sul do Brasil, porque eles almejam por formas pacíficas, você vai ver lá nos documentos dele, pacíficas e institucionais. Né? Então, não se fala em uma ruptura brusca e violenta, uma separação brusca e violenta. Né? Então, que precedentes abriria é muito difícil responder, porque pensando na própria via que o movimento propõe, ela é inconstitucional. E aí eles argumentam que a constitucionalidade ou a legalidade do movimento está no direito internacional à autodeterminação dos povos, mas também é um argumento que cai num lugar de pouca solidez teórica, né? Pouca base jurídica. Então, a gente cai ali num lugar de difícil projeção, né? Porque para a gente projetar, a gente precisaria, né, projetar de forma concreta, a gente precisaria de mais propostas. Pois é. Não, a gente faz essas perguntas justamente para provocar o nosso convidado, para a gente justamente brincar de possibilidades, né? Porque poderia acontecer, né? Sim. Imagina ali Fernando Noronha querer se separar do restante do Brasil, do estado de Pernambuco, por sua vez a região Nordeste querer se separar do restante do Brasil, né? Ou propriamente a Bahia querer se separar do Brasil, enfim. Sim. Vai que. Ou de reviver, né, sentimentos de secessão que foram ao longo das décadas ou do século XX perdendo força no Brasil, né? Pois é. Vê, pra gente pavimentar esse grande episódio aqui, Gabriel, o Sul é o meu país. É um projeto viável de gestão autônoma? Eu acho que meio que tu já respondeu ao longo da conversa. De poderio econômico e influência regional ou um sintoma de um Brasil fragmentado por tensões sociais mal resolvidas, mascaradas sob um verniz de eficiência e regionalismo? O cidadão Gabriel, né? O cidadão Gabriel, se preocupa esse movimento, Gabriel? Não me preocupa, eu acho que o movimento não tem essa força política para se alçar enquanto um movimento sólido, um movimento com propostas sólidas. Acho que, né, o que eu vi nas últimas 3 décadas do movimento e nos últimos 8 anos que eu acompanho deles, é um movimento que se mantém nessa lógica da visibilidade, de uma ascensão e uma aquietação, não é um movimento, né, respondendo a tua pergunta, que me preocupa, e eu também não acredito que seja um projeto viável, sabe? Então, respondendo a tua questão, né, e aí já falando como cidadão, Gabriel, porque essa é uma coisa para o pesquisador estar ali entre a análise e o juízo de valor, mas aqui já fazendo o juízo de valor, acredito que não.
né? E aí tem um ponto muito interessante na tua pergunta, que é pensarmos, de fato, essas tensões sociais mal resolvidas, né? A região sul do Brasil, querendo ou não, ela é marcada por diversos conflitos históricos bastante violentos. Já citei, eu cito o contestado, mas a gente pode falar da Revolução Federalista, da Farroupilha. Cito mais uma vez aqui na região, porque é uma história que se conhece pouco, mas ela é interessantíssima, a Revolta dos Poceiros de 1957, né? E existem diversas tensões. Por exemplo, aqui na região eu moro, né, na fronteira, na divisa entre Paraná e Santa Catarina, e esses dois estados, eles estão de costas um para os outros no sentido estrutural, né? Ainda que Pato Branco, onde eu resido, seja a 20 quilômetros de Santa Catarina, o acesso não é simples pela estrutura das estradas, das rodovias, e isso muito por uma herança do contestado, né? De disputas sociais muito fortes na nossa região pela terra, né? A distribuição das terras aqui com as marchas para o oeste, com a colonização dessas chamadas, entre aspas, novamente, terras devolutas, né? O Estado vem ocupando essa região a partir de um projeto colonizatório específico e violento. Então, essas questões, elas estão de fato presentes na história da região sul, e elas marcam, de fato, algumas feridas no território e nas pessoas que aqui moram. Agora, a transformação disso em categorias separatistas é outra história, né? Então, eu acho que a gente tem que, por medo ou por receio de corroborar com categorias separatistas, por vezes deixamos de falar da violência do Estado. E o Estado brasileiro é um Estado violento, historicamente violento. Mas transformar essa violência em categoria separatista é outra história, que por parte da população, como a gente vê a capilaridade do movimento e a própria pauta do movimento, há uma parcela da população que o faz, né? Mas eu não acredito que seja um projeto viável, não acredito que seja um projeto economicamente favorável para a região sul do Brasil, não acredito que seja politicamente viável, e falo isso pelo lugar pouco concreto que a gente cai quando vamos falar separou e aí, né? Nós vemos Santa Catarina, o problema da corrupção vira e mexe tá nas falas do movimento, e aí nós vemos Santa Catarina com um número altíssimo, né, de políticos do Poder Executivo presos. Então a corrupção não está aqui, como é que a gente vai lidar com ela? Nós vamos montar um Estado federado, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Como seria o nosso federalismo? Ele não seria violento com as localidades? Como que a gente vai tratar os movimentos que lutam pelo direito à terra, que lutam pela igualdade racial? Como que essas vozes dissidentes ao movimento vão ser inseridas no federalismo que o Sul propõe? Ou a gente vai reproduzir a violência novamente? E aí, se vamos reproduzir a violência, para que separar? Né? Então, respondendo à tua pergunta, acabei me alongando, não me preocupa o movimento, não acredito que seja um projeto viável, mas, ao mesmo tempo, enfatizo que essa questão, né, das tensões sociais fragmentadas, né, mascaradas ali, elas existem. E elas estão aí no fundo da memória social da região. Fiquemos alertas, né? Fiquemos alertas. Gabriel, eu adorei te conhecer. Obrigado. Infelizmente, a gente chega ao fim desse Papo no Auge de hoje. Eu conversei com o cientista social Gabriel Panceira Haver, doutorando em Sociologia pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Na pauta, o movimento separatista O Sul é o meu país. Gabriel, valeu demais por sua participação aqui no nosso podcast. Quem quiser trocar ideias contigo, Gabriel, sobre a temática discutida aqui, como te encontrar, querido? Obrigado, tá? Saulo, eu que agradeço o convite, né? Agradeço pelo papo, sempre muito interessante discutir essas questões. Quem quiser entrar em contato comigo, né, para saber mais ou conversar sobre a questão, pode, né, nas redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram, ou no próprio e-mail, né? Às vezes, no meio entre os pesquisadores e pesquisadoras, há essa questão da formalidade, né? Por vezes, então, o e-mail é sempre uma opção.
E também convido a todos que estão e a todas que estão nos ouvindo, que têm interesse sobre o assunto, a buscar, né? Eu publiquei alguns trabalhos junto com o meu orientador, o professor Dr. Fernando Kulaitz, lá da Universidade Estadual de Londrina. Nós dois viemos trabalhando juntos já há alguns anos, acompanhamos o movimento há alguns anos, então temos publicado alguns materiais, aí sempre, eu e o Fernando sempre em parceria, temos publicado alguns artigos nesse sentido, se alguém tiver interesse. Muito bem, bora aprender com quem sabe, obrigado, grande palavra, querido, valeu demais, hein? Obrigadão, Saulo. Valeu! E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos principais agregadores de áudio. Nos siga nas mídias sociais, no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe o nosso programa na sua rede de amigos. Estamos integralmente nos principais agregadores de podcast e também no YouTube. Quer ser um parceiro do Papo no Auge? Então se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo e também via Mercado Pago. Com planos de 5, 10, 30, 50 e 100 reais, você se torna um membro de nosso podcast e nos ajuda a conversar com mais professores mundo afora. Um grande abraço a todo mundo e bora pro auge!